Bom dia, pessoal do Facebook. Bom dia, pessoal do YouTube. Bom dia, pessoal do Spotify. Família completa. A Irene está aqui, dando bom dia também, gente, com a mãozinha dela. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, curso sobre Reino de Deus, Baseleologia, Reinologia, eu que inventei, por isso que não dá nem para falar. Estamos estudando agora apenas esse curso de domingo, o curso de sexta-feira se encerrou, entrou em recesso, a turma da sexta-feira entrou em recesso, e até que seja anunciado um novo curso. Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Por favor, compartilhem essa live que está começando agora. Hoje é dia 9 de julho, acho que é feriado em São Paulo, né? É dia importante para a capital paulista, nome de avenida importante, mas caiu no domingo. Então, estamos todos no mesmo barco. E agora são 10 horas e 2 minutos, a live está começando agora. Compartilhem, curtam, inscrevam-se no canal, chegamos a 890 inscritos, eu até tirei foto, porque vai que alguém desiste, né? E aí pelo menos eu tenho um registro de que nós batemos esse recorde. Bom dia, espero que seja um domingo bom para todos. Aqui em Curitiba um domingo nublado, chuvoso, mas isso é normal aqui para nós. Se alguém está numa região ensolarada, desfrutem em nosso nome. Espero que seja um bom encontro. Gente, nós estamos estudando nesse curso de domingo sobre Igreja e Reino de Deus. Essa é uma reflexão que eu me propus a fazer para atender uma necessidade minha mesmo e que eu entendo e presumo seja a necessidade de muita gente, porque quando nós estamos em crise, é recomendável que a gente faça reflexões, avaliações, terapias para analisar o que está acontecendo, identificar os problemas e propor, ou pelo menos buscar, algumas soluções. Então, nós fizemos 8 aulas sobre igreja, especificamente a partir das palavras de Jesus, o que deveria ser algo muito fácil, mas não é, porque Jesus falou pouco sobre igreja, mas nós fizemos uma reflexão, um resgate a partir das palavras de Jesus, para trabalharmos ao longo do curso com um conceito original. A ideia não é repetir o conceito original e rejeitar a história, mas avaliar ou criticar a história à luz do projeto original. Esse acho que é um dever de todos os cristãos. E a partir da aula 9, nós começamos a refletir sobre um outro tema, ainda não relacionado diretamente com a igreja, mas paralelo a ela, que ao contrário do tema da igreja, Jesus falou muito, sobre o qual Jesus falou muito material. E nós então estamos desenvolvendo esses dois temas lado a lado, com o desafio de estabelecer uma correlação entre eles. Eu tenho falado desde o início desse curso que mesmo que nós, ou vocês, ou sua igreja, ou quem quer que seja, rimou, né? Sem intenção, nunca tenha parado para pensar sobre a relação entre igreja e reino de Deus, na prática, no modo como vocês e nós somos igreja, estamos respondendo esta pergunta, certa ou errada, estamos dando uma resposta.
E esse, então, é o nosso desafio. Eu sei que é um desafio custoso, porque não é fácil lidar com problemas dessa monta. Nós precisamos atacar o problema com profundidade e isso dá trabalho. Por isso, meu agradecimento a vocês que me acompanham nessa aventura. Estas 8 aulas, então, sobre o Reino de Deus, estão terminando hoje. E eu pretendo, a partir das próximas aulas, ao longo desse mês de julho, fazer, então, as primeiras correlações entre Igreja e Reino de Deus e começar a responder estas perguntas. Qual é a relação entre Igreja e Reino de Deus? Ou pelo menos uma pergunta, né? No singular. Não é ainda uma resposta definitiva, mas é uma resposta preliminar. Eu pretendo continuar refletindo sobre isso com vocês ao longo do segundo semestre e, quem sabe, ao final do ano, a gente tenha, digamos, mais luz para orientar nossa caminhada, para orientar o modo de ser igreja, o modo como nós cumprimos o mandato de Jesus Cristo, o mandado de Jesus Cristo, e o modo como nós entendemos ou respondemos às interpelações do Evangelho. Nessas 8 aulas sobre Reino de Deus, eu me obriguei, e obriguei vocês também, a refletir sobre o conceito de reino, e depois me propus a fazer algumas aulas sobre a história do reino, para entender como uma sociedade evolui até este formato político, para mostrar que o reino é uma criação cultural, social, política e não uma organização natural. E depois, então, refletimos sobre o fracasso do reino, como de resto de todos os modelos políticos, senão a gente não estaria em crise, a sociedade estaria muito bem resolvida, mas todos os modelos políticos fracassam, ou pelo menos frustram enormemente, e mostrei então as esperanças que surgiram no povo de Israel a respeito de um novo formato de organização da sociedade. Então, nós estudamos os profetas, nós estudamos as esperanças messiânicas no período interbíblico, e nas últimas 2 aulas, finalmente, nós estudamos o público, a sociedade do primeiro século, portanto, a sociedade que recebeu, viu e ouviu e assistiu Jesus Cristo e João Batista. E na aula passada, então, estudamos João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Claro que eu estou orientando a minha abordagem pelo tema do Reino de Deus, mas esta não é uma abordagem, digamos, arbitrária. Pelo contrário, eu estou procurando demonstrar que o carro-chefe, o tema dominante do Evangelho é o Reino de Deus. Que Jesus Cristo vem na esteira de previsões proféticas a respeito do reino de Deus. E que o povo de Israel tinha elevadas expectativas a respeito dessa vinda. Se eles estavam certos ou errados, o fato é que havia uma ardente expectativa, mesmo porque as circunstâncias em que eles viviam os obrigavam a isso, né? Eles estavam sob opressão, sob dominação, sob exploração, e eles precisavam de uma resposta para eles mesmos, né? Hoje, então, eu quero propor para vocês o passo seguinte a João Batista, que é um passo natural. E com isto, com a aula de hoje, nós chegamos, digamos,
ao ponto em que nós podemos começar a explorar o tema do reino de Deus no Evangelho. Então nós gastamos 8 aulas, incluída a de hoje, né, para nos prepararmos para abordar o tema do reino de Deus. De quem que eu estou falando? Estou falando de Jesus Cristo, aquele a quem João Batista anunciou, prenunciou, né? Aquele de quem João Batista fez a preparação, né? A anunciação de Jesus. Então, se o tema da aula passada era o reino de Deus em João Batista, hoje o tema da aula de hoje, a aula 16, é o reino de Deus na pregação de Jesus Cristo. É claro que Jesus Cristo falou muito sobre o reino de Deus, portanto, a aula de hoje é apenas o ponto de chegada e de partida, né? Nós vamos passar o restante do ano estudando o reino de Deus nas palavras de Jesus Cristo. E eu espero que nunca mais a expressão reino de Deus seja uma expressão vazia, sem sentido, extravagante para nós cristãos. Espero que caiba em qualquer coisa. Isso, espero que ela agora, a partir de agora, tenha conteúdo. Eu adianto para vocês que estou estudando o tema e ele é, como o próprio Jesus falou, um mistério, né? A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Eu espero que ninguém se arrependa de ter entrado comigo nessa aventura, porque é fácil saber o que é a igreja. Igreja é aquilo que está lá na esquina. E o reino de Deus? Como é que nós respondemos isso, né? Nós temos 2000 anos de história tentando responder essa questão, colecionamos imensos fracassos, colecionamos algumas experiências maravilhosas, mas o mistério continua diante de nós, nos desafiando a entender Jesus Cristo. Pode parecer que todo mundo sabe. Do que você está falando, cara? Todo mundo sabe. Quanto mais eu penso e reflito sobre isso, mais eu chego à conclusão que enrascada que eu fui me meter. Que enrascada que eu fui me meter. Deveria ter deixado quieto, né, só com o beabá mesmo, o credo básico, e não deveria ter. Mas eu sou assim e fui chamado para isso. Bom, vamos lá então. Tudo isso para fazer vocês lembrarem do que nós estamos fazendo aqui. Vamos lá então. O meu objetivo hoje é, uma vez preparado o cenário que levou àquele primeiro século, uma vez observado o povo, as expectativas do povo, uma vez observado Jesus Cristo, agora então introduzir Jesus Cristo, eu falei João Batista, né? Tendo apresentado João Batista, não Jesus Cristo, parece que eu falei Jesus Cristo, incluir agora Jesus Cristo nesse cenário, né? Então você tem que ter em mente o cenário todo que nós construímos para agora apenas introduzir Jesus Cristo, mensurar como Jesus Cristo entra nesse ambiente, que impacto ele causa, quais expectativas ele atende, quais ele frustra, quais ele corrige, e dar apenas um panorama geral, para que então, a partir das próximas aulas, a gente consiga se aprofundar, de fato, no conteúdo da pregação de Jesus. Porque Jesus é o lugar onde nós devemos entender o reino de Deus, né? Se os apóstolos são o lugar onde nós devemos entender a igreja, Jesus Cristo é o lugar onde nós devemos entender o reino de Deus. Uma primeira observação, eu quero fazer apenas 2 observações antes de começar. Uma primeira consideração é que
tanto João Batista como Jesus não explicam o que eles querem dizer com o reino de Deus. Então, essa observação, essa consideração, vale como ponto de partida para nós refletirmos o seguinte: se João Batista fala sobre o reino de Deus e as pessoas não perguntam nada, ou seja, o tema não causa nenhuma estranheza à sua audiência, e se Jesus Cristo fala sobre o reino de Deus e ninguém pergunta para ele do que você está falando, nós podemos presumir, podemos concluir com razoável segurança que as pessoas entendiam o que Jesus estava falando. Então, somos nós, pessoas do século XXI, pessoas da modernidade, que temos dúvida e ignoramos o conteúdo dessa expressão. A audiência, a primeira audiência, o público que ouviu e viu João Batista e Jesus, não teve dúvida. Então, a experiência deles com João Batista e com Jesus é uma, a nossa é outra, porque a nossa está mediada pela história. E, portanto, eles estavam dentro do ambiente do reino de Deus e nós estamos ignorantes, alheio à temática do reino de Deus. Enquanto eles olhavam a esperança do reino de Deus a partir de dentro, nós olhamos a partir de fora. Porque essa é uma expressão que se tornou estranha para nós. Uma outra observação que eu preciso colocar aqui, que eu acho que nós, por causa da nossa história, da nossa experiência cristã, nós ignoramos, é que todos os títulos de Jesus, o que eu quero dizer com título? Messias, Cristo, Salvador, Filho de Davi, Filho de Deus, Filho do Homem, Senhor, todos estes títulos, antes de terem uma conotação cristológica, trinitária, da divindade de Jesus Cristo e etc., que não estão erradas, tem uma implicação natural, original, de realeza. Todos esses títulos são títulos da realeza. E não são exclusivos de Jesus Cristo. Então, nós falamos a palavra Cristo como se fosse o nome, ou melhor, o sobrenome de Jesus. Jesus do que, meu filho? Jesus Cristo. Jesus Cristo ben Yosef. Né? Jesus Cristo, filho de José. Né? Mas Cristo virou um apelido. Né? E nós somos chamados cristãos. Então, a palavra Cristo, para nós, que é uma palavra grega, está completamente esvaziada do seu sentido histórico. Nós devemos lembrar que a palavra Cristo é a tradução grega do termo Messias. E que o termo Messias é um termo não traduzido, é um termo transliterado, mas que se fosse traduzido, e quando é traduzido, significa ungido. E ungido é uma palavra que não tem sentido para nós, não tem sentido original para nós, porque a equivalência dinâmica da palavra ungido seria coroado. Ungir é a mesma coisa que coroar ou nomear rei. Então hoje nós falamos sobre ungido, não toquem no ungido, o profeta tem unção, não tem unção, o sacerdote, etc. Mas originalmente a palavra unção está ligada na história de Israel, não ao sacerdote, não ao profeta, embora eles também, mas está ligada historicamente ao rei. Então, Saul foi ungido, Davi foi ungido. E na medida em que o reino de Davi foi fracassando, foi surgindo esta esperança no homem ungido por Deus para cumprir as esperanças a respeito de Israel. Portanto, se nós pensarmos em termos de equivalência dinâmica,
Equivalência dinâmica é um termo técnico para um tipo de tradução, é o contrário da tradução literal, ou seja, você troca a palavra a ser traduzida por um termo não literalmente correspondente, mas por um termo que equivale semanticamente, ou seja, em termos de sentido, àquela palavra original. Então, se nós fizermos uma tradução dinâmica da palavra Cristo ou da palavra Messias, nós poderíamos dizer Jesus o príncipe, Jesus real ou Jesus coroado, ok? Então, todas as vezes que o Evangelho falar Jesus o Cristo, achamos o Cristo, nós devemos pensar em termos de significado em achamos o príncipe de Deus. Achamos aquele a quem Deus escolheu para sentar-se no trono de Davi. Então, não se confundam com a palavra Cristo. Não se confundam com a palavra Messias, porque ela tem uma conotação de realeza, de cumprimento das expectativas políticas do povo de Israel. E eles sabiam disso, a gente que não sabia. Eles sabiam disso, exatamente. Eles sabiam disso, a palavra significava isso para eles. Então nós temos que voltar a eles para entender o que eles escreveram, porque foram eles que escreveram o Evangelho. Por isso que eles diziam que havia muitos Cristos, né? Isso. Surgido muitos Cristos, Isso. porque eles esperavam o Exato. cumprimento daquela Candidatos ao trono. Muitos né? Henri Cristo. Muitos Henri Cristo, exatamente. A palavra filho de Davi é óbvia. Quem é o filho de Davi? O sucessor de Davi. Quem é o filho de Deus? Filho de Deus era um título dado aos reis. Todos os reis da antiguidade inspiravam sua autoridade na aprovação dos seus deuses. E o povo de Israel também adotou esta postura. Então, quando Deus promete o trono a Davi, ele fala, o teu filho me será por filho e eu lhe serei por pai. Esta é uma forma de dizer que Deus aprova o rei. Deus aprova o rei. Como os reis, filhos de Davi, foram fracassando, o que foi surgindo na expectativa do povo judeu? Deus enviará o seu filho. Deus escolherá um dentre nós para ser o seu filho. E esse será, então, o escolhido do povo, o escolhido de Deus para governar o povo. O título de Salvador, mesma coisa. Os imperadores de Roma, os reis Seleucidas, os reis Ptolomeus do Egito, eles carregavam o título de Salvador. E Salvador aqui não tem o sentido político de salvação dos pecados, salvação para ir para o céu, salvação do inferno. É salvar o povo dos seus inimigos, como nós lemos, por exemplo, no Cântico de Zacarias. Então, o Salvador é aquele que salva as pessoas das suas adversidades. Então, esse é o sentido original do Salvador. E, por fim, o título Filho do Homem, que a gente lê no Evangelho, eu acho interessante, curioso, Jesus, o Filho do Homem vai, veio, o Filho do Homem fez, foi, etc, etc. Mas para nós é uma coisa assim meio, como é que eu poderia dizer, um jargão do Evangelho. Ninguém entende, mas também ninguém pergunta, ninguém explica e fica por isso mesmo. Né? Mas o título Filho do Homem é um título atribuído a um personagem poderoso que Deus enviaria para libertar o seu povo. Ele tem uma longa história no Antigo Testamento, mas assume a sua feição, digamos assim, em Daniel capítulo 7, quando ele vê o Filho do Homem nas nuvens. O Filho do Homem à destra de Deus, recebendo o reino para dá-lo ao povo de Deus. Portanto,
aos piedosos. Então, esses títulos todos que vão percorrer o Evangelho e que para nós passam batido, o que eu estou dizendo com essa consideração? Que eles têm uma conotação de realeza. Então, todas as vezes que você ler o nome Cristo, Messias, Salvador, Filho de Davi, Filho de Deus, Filho do Homem, você está diante de um homem que está sendo analisado, verificado, interrogado e estudado para responder a seguinte pergunta: será esse o que vai nos livrar dos nossos inimigos? Eu sempre achei que Filho do Homem tinha um apelo à humanidade de Cristo, mas acho que não, porque já supõe, claro, que ia ser um humano, né? Porque daí é a mesma coisa, Filho do Homem com Cristo, por exemplo. Então, veja, é claro, quando a gente fala da humanidade de Cristo, nós já estamos no terreno da teologia, né? Quer dizer, Jesus Cristo já se apresentou diante de nós, já se revelou a nós, né? E quem vai falar sobre isso, essa é uma reflexão teológica, né? Somos nós observando para Cristo e tentando entendê-lo. Então, nós vamos fazer essa leitura. Então, o que eu estou esclarecendo agora, eu não estou falando que está errado pensar em Cristo, Filho de Deus, Cristo, Filho do Homem, Cristo Salvador. Não estou dizendo que está errado. Estou querendo dizer que no seu sentido original, todos esses títulos são usados na expectativa da chegada do reino de Deus. E que o reino de Deus, na cabeça das pessoas, era a salvação de Deus para o povo de Israel frente aos seus inimigos. É daqui que nós temos que partir. Se a gente partir da reflexão teológica para trás, a gente se perde. Sim. Então nós temos que partir da revelação do homem Jesus e depois fazermos a rota da teologia. Especialmente o que é enfatizado hoje, por exemplo, de salvação da alma, né? Como Salvador, como salvação da alma. Exatamente. E perde o sentido, porque não era esse sentido. Exatamente. Então a gente já faz uma leitura daqui para lá, né? E aí não conseguimos achar porque nós estamos, a partir de nós, estudando o Evangelho, né? Mediados pela história. Né? Alguns hermeneutas, estudiosos, eles falam tem diversos abismos, no sentido figurado, entre nós e Cristo. Claro, tem a história, tem a cultura, tem o tempo, tem a ideologia, tem um monte de coisas, né, que nos separam de Cristo. O objetivo dessa aula é fazer a ponte hermenêutica, né, e voltarmos lá. Vai dar trabalho, mas vai valer a pena, ok? Então, eu tenho que fazer aqui minha propagandinha, né? Vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, como que é? Bom, gente, vamos lá então. Eu vou então traçar aqui alguns pontos chaves do ministério de Jesus que o colocam neste terreno de revelar-se e revelar o reino de Deus. Então, a primeira coisa, eu vou fazer alguns pontos de parada, tá? Primeiro, a pessoa de Jesus. Depois, a pregação de Jesus. Depois, o ministério de Jesus. Então, vou fazer 3 estações, né? Aqui em Curitiba tem estações tubo, né? Próxima parada. Então, a próxima parada é a pessoa de Jesus. Depois, a Irene vai fazer a voz do ônibus lá, da estação, que nem no metrô em São Paulo. Depois nós vamos parar na pregação de Jesus, depois se der tempo, ninguém, né, perder o fio da meada, a gente chega até o ministério de Jesus, mas não se preocupem, porque nós vamos ficar nisso até o final da aula, não, até o final do ano. Bom, então a próxima parada é a pessoa de Jesus. E para falar sobre a pessoa de Jesus, eu vou para Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus, príncipe, filho de Davi. É assim que você deve ler. Livro da genealogia de Jesus ungido, de Jesus Machia, de Jesus o príncipe, de Jesus coroado,
filho de Davi, filho de Abraão. Então percebam que o primeiro evangelho da nossa Bíblia, ao apresentar Jesus Cristo, já o faz por meio de uma justificativa da identidade de Jesus. Jesus é filho legítimo, é filho genealógico, redundância, né? Filho legítimo. Ele é o ungido, filho de Davi, filho de Abraão. Então liga Jesus a Davi, a aliança de Davi, e liga Jesus à aliança de Abraão. E depois, no versículo 16, fala: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Faz questão de dizer que Jesus nasce da mulher e não do homem, porque introduz aqui o nome da mulher, né? Gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o príncipe. Então ele é o apelido de Jesus, o príncipe. Claro que na nossa Bíblia não está escrito príncipe, nem aquele que foi ungido, coroado, escolhido, está escrito o Cristo. Mas a palavra Cristo é uma palavra grega que não tem sentido. Não tem sentido. Por isso se tornou nome e sobrenome de Jesus. Então, com isso eu estou querendo dizer que a intenção do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus dentro da expectativa do cumprimento das promessas de Deus por meio deste homem. Depois, então, nós vamos para a próxima parada. Eu não vou falar ali de Lucas para ganhar tempo, mas eu vou para o batismo. E eu queria que você agora fizesse uma conexão entre a aula passada, João batizando, como eu falei para vocês, batismo de arrependimento, chamando o povo ao arrependimento, anunciando perdão de pecados e esperando chegar para ele aquele a quem ele não conhece e que Deus havia prometido a João Batista: quando ele vier, eu te aviso. E Jesus aparece na fila dos pecadores. Jesus pega a senha e entra na fila e fica aguardando a liberação do posto de batismo. Dirija-se à cabina 4. Jesus Cristo. O senhor está sendo chamado à cabina 4. Quando João Batista vê Jesus, o Evangelho de Mateus registra esta estranheza. João havia predito a chegada de um juiz escatológico. Ele havia pregado a vinda daquele que era maior do que ele, aquele a quem ele não teria condições ou dignidade sequer de pôr a sandália nos pés. E alguém que viria para executar o juízo de Deus, alguém que viria com grande dignidade. E o Jesus aparece na fila. Então, Mateus capítulo 3, versículo 14, vai dizer o seguinte, que João Batista tentava dissuadir. Então, houve aqui um entrevero. Houve aqui uma interrupção. Você pode imaginar filas e filas de pessoas para batizar, os discípulos de João Batista ali orientando as pessoas. Espere um pouquinho, pode ir, sua vez. Não, aguarda um pouquinho, gente, organiza a fila. De repente aparece lá esse homem, Galileu. João Batista, quando vê esse homem, fala: o que você está fazendo aqui? Eu é que preciso ser batizado por ti. João Batista falou: eu venho batizando com água. Após mim vem aquele que tem um batismo superior, que batizará no Espírito Santo e com fogo. E ele fala: mas caramba, eu é que preciso ser batizado por mim, e tu vens a mim? E Jesus fala com ele, meio pé de ouvido: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir. Nos convém cumprir. Olha a fila, não cria confusão. Nos convém cumprir toda a justiça. Jesus disse que veio para cumprir.
E então Mateus explica, então João Batista o admitiu. Ali eu coloquei demitiu, tá errado. Então João Batista o admitiu, númerozinho 4 ali. Então João Batista o admitiu, né? Não demitiu. Eu acho que eu fiz uma interpretação psicanalítica aqui, freudiana, pensei, não, João Batista não batizou Jesus, falou, vai embora, rapaz, você tá maluco? Né? Não, ele não falou isso. Isso seria se fosse versão brasileira, né? Por que você acha que Jesus fez isso para cumprir a lei, para ninguém ficar depois, você não é nem batizado, não é? Não, para encarnar e para cumprir tudo que ele recebeu de Deus para fazer, independentemente das expectativas do povo. Inclusive, independentemente das expectativas até de João Batista. Aqui começa o confronto entre as esperanças e as profecias do povo versus a chegada de Jesus. Jesus vem para atender, presta atenção nisso, Jesus vem para atender as expectativas, as profecias, para frustrar e para corrigir. Então Jesus atende, é claro, porque os profetas vieram antes dele, anunciando a respeito dele. João Batista veio anunciando a respeito dele. Então Jesus vem para cumprir toda a justiça. Porém, ele também frustra e ele corrige. Eu acho que esses 3 verbos resumem o impacto de Jesus no cenário que nós reconstruímos até agora. Ele atende, frustra e corrige. Por isso nós temos que passar por Jesus para entender o que ele quis dizer com o reino de Deus e com igreja. Porque ele vai inovar. Sim. Ele vai ultrapassar o que os profetas haviam predito, vai corrigir e vai cumprir também. Mas ele traz, digamos, uma leitura própria. Sim. Ele traz uma hermenêutica própria a respeito do reino de Deus. É interessante que o discernimento de João Batista aí, né, de ter reconhecido ele como Exatamente. Imagina que toda a vida de João Batista, a missão de João Batista era apresentar Jesus Cristo. Ele gasta a vida dele nessa tarefa. Quando Jesus Cristo chega, ao invés de chegar como João imaginou, né, brilhando, cavalgando as nuvens e etc., ele chega na fila dos pecadores. Então João Batista tem um choque. Né? Agora, eu anotei aqui uma frase da minha pesquisa que dá a devida importância ao que esse batismo significa. Então, a frase é a seguinte: João representava um movimento de renovação à margem do poder, tanto de Herodes como de Jerusalém e de Roma. Então, João Batista já tinha se colocado no cenário de Israel como alguém não alinhado ao templo, porque pregava arrependimento de pecados lá na ribanceira do Jordão e não no templo, né? Não alinhado a Herodes, a quem ele acusava de pecado, e não submisso a Roma. Ele anunciava a chegada de um rei. Como é que se anuncia a chegada de um rei num território que já pertence a um rei? Né? Então, João representava um movimento marginal. O ser batizado por João sinaliza publicamente quem é Jesus, porque Jesus, ao apresentar-se publicamente, tinha diversas possibilidades para se filiar. Ele poderia ter se filiado ao templo. Tinha vários partidos. Exatamente. Poderia ter se filiado aos zelotes, poderia ter se filiado aos sicários, poderia ter se filiado aos fariseus, poderia ter se filiado a diversos partidos. Ao Novo. Né? Ao Novo, né? Ao PL. Né? Ele poderia ter se filiado a diversos partidos. Dentre todos esses diversos partidos que anunciavam o reino de Deus, Jesus sai livremente da Galileia, ultrapassa todas estas possibilidades, todas essas opções, e vai a João Batista. E
publicamente, recebe o batismo de João Batista. Isso significa que Jesus filiou-se antes de anunciar-se, antes de começar a atuar. O que Jesus está dizendo é: não sou do partido fariseu, não sou do partido saduceu, não sou zelote, não sou rabino, não sou rei, não sou nada. Sou primeiro alguém da linhagem de João Batista. Com isso eu acato e recebo as ordens de João Batista. E também sinaliza como Jesus quer ser conhecido pelo povo. Porque Jesus passa a ser, na sequência, um João Batista II. Ele passa a fazer, de acordo com alguns relatos do Evangelho, o que João fazia. Ele também começa a batizar. Inclusive, surgem disputas entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Embora o Evangelho de João vai dizer que Jesus não batizava, mas seus discípulos. Então Jesus monta uma congregação renovada, João Batista renovada, né? Porque ele também vai para o Jordão e também prega e também batiza, né? Então, primeiro, João Batista é o grande fenômeno e Jesus é um seguidor de João Batista. O rito legal para perdão de pecados era ministrado pelos sacerdotes do templo, não pelo Batista, profeta, filho de sacerdote no Jordão. Aí vem uma segunda questão, um segundo ato surpresa, não previsto, ou pelo menos não antevisto, né, que dá no mesmo, porque João Batista vai dizer que Deus havia anunciado para ele. Então João Batista não esperava que Jesus tomasse a fila dos pecadores, mas esperava uma legitimação, uma autenticação especial em torno desse homem. E isso acontece por meio da seguinte visão e audição. Então, os relatos do Evangelho dizem que Jesus, que houve um sinal visual e um sinal auditivo. O sinal visual é descer sobre ele o Espírito Santo como pomba sobre Jesus. Jesus depois vai dizer, na sua primeira pregação, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Então agora você tem que entender que a palavra unção é Machia e é o Cristo. O que Jesus está dizendo aqui, o que está claro aqui no batismo de Jesus, é que o próprio Deus unge Jesus. E essa unção não é batismo com o Espírito Santo, essa unção não é falar em línguas, essa unção não é nada disso que a teologia depois nos quer fazer entender. O que essa visão significa é: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quando Deus fala, este é o meu filho amado, ele está citando Salmos 2, um salmo chamado messiânico. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu sei que a crentaiada lê esse versículo no culto de missões, na conferência de missões, e todo mundo quer ser um missionário dos confins do mundo e tal. Tudo bem, gente, tudo bem. Mas esse texto não quer dizer nada disso. Esse texto quer dizer que Deus iria escolher um homem e daria a esse homem o governo definitivo. Então, quando a voz do céu, o sinal visual é a pomba que desce e unge. E unção é um ato de coroação. É um ato de indicação. O Espírito Santo não desce sobre ninguém, não unge ninguém há mais de 400 anos. Portanto, esse ato estava reservado para
o escolhido de Deus. E quando ele fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei, ele está citando Salmos 2, depois você veja lá, a Irene colocou, né? Salmo 2:7, aí no número 4. Salmo 2:7, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E quando ele fala em quem me comprazo, ele está citando o Isaías 42, que são os cânticos do servo de Yahvé, dos quais o Isaías 53 é um deles. Né? Então, em Isaías existem diversos cânticos que são chamados cânticos do servo de Yahvé. Portanto, esse batismo de Jesus significa quem é Jesus e como ele vai instaurar o reino. Então, o Isaías 42, que a Irene está vendo ali, no número 5, é uma profecia que fala assim, ó, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Aliás, esse texto está citado em relação a Jesus de novo em Mateus capítulo 12. Tá? Ele é aquele que não faz estardalhaço, não vem com violência, mas com esses pequenos gestos de misericórdia está promulgando o direito. Em verdade, promulgará o direito. Olha a insistência no ato governamental. Promulgará o direito, não desanimará nem se quebrará até que ponha na terra o direito. Terceira vez que a palavra direito aparece no texto. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Tudo isso está embutido no batismo de Jesus Cristo. Então, quer parecer para nós que João Batista é apenas um cara que inventou o batismo por imersão e que Jesus, então, se submete a esse batismo e depois fala, dá licença, João, cai fora, agora é comigo, morou, sai fora, você já cumpriu tua parte, né? Vai lá para a prisão morrer e você não tem mais importância nenhuma. Nessa leitura que eu estou colocando, que é fiel ao Evangelho, coloca João Batista como o último dos profetas, aquele em quem, sobre o qual converge toda a lei e a profecia, que é o cumprimento da justiça de Deus, e coloca em João Batista a apresentação oficial de Jesus. Porque assim que Jesus adere a João Batista e cumpre a justiça, o próprio Deus autentica e homologa e legitima este homem publicamente. Significa dizer, o reino de Deus não vem por outro meio, vem por este a quem Deus escolheu. E na pessoa de Jesus Cristo, então, se cumprem as profecias. E eu citei aqui apenas duas, né? Uma de Salmos 2 e outra de Isaías 42, mas poderia, seguindo a trilha de Mateus, né, citar diversas outras profecias. Só para a gente cumprir essa parada, e a Irene poder anunciar a próxima parada, eu queria fazer uma pequena abordagem sobre a tentação de Jesus, que a gente não entende muito bem, fica parecendo uma coisa assim meio relacionada a jejum, faz aí uma magiquinha aí pra gente se divertir. Jesus fala, né, não quero fazer mágica e tal. Uma coisa meio sem sentido. Eu quero colocar a tentação de Jesus no seu contexto. Então vejam, a tentação de Jesus tem três níveis. E são os níveis do poder, da riqueza e do prestígio. Do poder transforma estas pedras em pão.
Ora, se Jesus dá pão ao povo, ele encarna um certo tipo de realeza. Ele encarna e traz para si o cumprimento de certas profecias dentro da ótica do poder. Porque Deus havia dado pão para o povo no deserto. Então a questão aqui não é apenas que Jesus coma pão. A questão é que Jesus tem o poder de suprir o povo de suas necessidades de modo milagroso, como Deus e Moisés haviam feito no deserto. A prova disso é que quando Jesus multiplica os pães, as pessoas vêm para fazê-lo rei e discutem com ele a respeito do maná no deserto. Moisés nos deu pão no deserto. E você? Você só fez uma magiquinha aí ou você vai dar pão para a gente? Ora, se Jesus dá pão para esse povo, Jesus quebra a cadeia de dominação do Império Judeu sobre esse povo, porque esse povo, do Império Romano, a dominação romana sobre esse povo tem a ver com a privação dos meios de vida. E pela vida você dá qualquer coisa. Se o povo judeu tivesse um suprimento inesgotável, eles poderiam enfrentar Roma, porque não haveria falta de pão, não haveria falta de água. Estaria entre eles o mágico, o cara que resolve todos os problemas. Então, estas tentações têm que ser colocadas nesse contexto de uma disputa de poder. O diabo está oferecendo a Jesus outros caminhos para a realização do reino de Deus. Se Jesus pula do pináculo do templo e faz essa grande demonstração, ele estaria cumprindo uma profecia em Malaquias. De repente virá o Senhor ao seu templo. Ele vai aparecer de repente no templo por um ato de poder. E um ato de poder é como um Asterix, né? Que tem o chá lá, como é que chama? O chá de cogumelo e etc., que faz todos os poderes. E por fim, a questão da adoração. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Todos os reinos do mundo. Ora, todos os reinos do mundo, meus irmãos, é Roma e Herodes e todos os demais. O que são os reinos do mundo que o diabo mostrou para Jesus? Os reinos do quê? As dimensões celestiais? Os poderosos das regiões dos céus? Não. Os reinos da época, né? O diabo mostrou para Jesus o César. E isso significa um enfrentamento dramático contra César, porque significa que se o Império Romano existe, é porque César não é filho de Deus. Pelo contrário, César jurou fidelidade a Satã. E é Satã que mantém esta máquina em pé. E todos aqueles que aderem a César estão aderindo, de fato, a Satã. Jesus, por outro lado, responde a Satã com o livro do Deuteronômio. E o livro do Deuteronômio é o livro da aliança, é o livro do governo de Deus, é o livro do pacto de Deus com o seu povo. Aquela aliança que o povo quebrou para ter um rei conforme as outras nações. Então eu quero propor que vocês entendam a tentação de Jesus dentro desse dilema, que Jesus poderia optar por outros projetos, por outras propostas, por outros partidos para apresentar-se ao mundo. Ele poderia fazer grandes demonstrações de poder, ele poderia obter fama imediatamente, ou ele poderia montar imediatamente o seu próprio império. E Jesus fala não para todas estas coisas. Portanto, aqui está uma opção de Jesus para o cumprimento do reino. Não estranha que, na próxima parada, fala aí, amor, próxima parada, ministério
e pregação. Eu quero parar um pouco ainda naquele servo sofredor. Peraí, só um pouquinho. Se eu só completar a minha frase. Não estranha que Jesus será apresentado agora, na próxima parada, anunciando o reino de Deus. Então agora eu consegui montar as peças, né, do batismo, tentação e início da pregação. Né? Porque Jesus viria falando do reino de Deus do nada. Né? Então agora a tentação passa a fazer parte, né, do enredo do evangelho. Por favor. Você ia falar do servo sofredor. Não deu tempo de comentar no servo sofredor. É interessante que eu estou muito ligada no que nós transformamos, na ênfase que a gente dá ao evangelho, o que significa o evangelho hoje, e para nós é mais como salvação da alma mesmo. Reduzido, né? Reduzido. E nem era abordado isso na época. E ali no servo sofredor, ele amplia o sentido. Ele fala em direito 3 vezes, né? Então isso mostra o tamanho da opressão do governo romano. Mas mais do que isso, quando ele promulga o direito, porque esse governo era sobre toda o mundo conhecido. O mundo conhecido, exato. Era um império. Então ele promulga o direito para os gentios também. Então, enquanto os judeus eram ali, aquele povinho achando assim, Deus é só nosso, aquela coisa nacionalista, a coisa amplia, a ideia muda. E ele promulga o direito para os gentios também, em toda a terra. Né, onde todo esse império avançava. As ilhas esperarão e tal. Exato, então é uma coisa muito mais ampla, né, e que chama a atenção realmente do que é essa salvação, né, que é livrar da opressão. Isso que você tá dizendo mostra como os judeus aguardavam a manifestação de Jesus, né? E como ele vem atendendo, frustrando e corrigindo. Né? Porque daí, tipo assim, é mais amplo do que vocês estão pensando. Muito mais amplo, exatamente. Ele supera e excede amplamente, né, como Deus supera qualquer projeto político. Né? Então, enquanto havia judeus que pensavam de modo nacionalista, xenofóbico, né? Também havia judeus que pensavam assim, não, a salvação virá aos gentios, mas por nosso meio. Eles vão ter que servir a nós, né? E Jesus vai estilhaçar com tudo isso e vai, de fato, fundar um novo projeto sem estrangeirismo. Isso que a Irene está falando mudou a forma de eu ver o meu apego à nação, né? Essa coisa do Brasil acima de tudo, essa baboseira toda de adorar, venerar os símbolos da pátria, isso é uma ideologia. Né? Em Cristo, nós temos que enxergar o ser humano onde quer que ele esteja e relativizar nossas fronteiras e nossas divisões como sendo efêmeras, provisórias, circunstanciais, né? Porque nós temos que resgatar de debaixo dessas divisões o que nos une. Exatamente. E Cristo representa este projeto civilizatório. Quer dizer, o reino de Deus não é mais étnico. Né? Então, quando o povo fica falando, Deus tem um projeto para o Brasil, não tem. Deus tem projeto para Israel, Deus tem projeto para os Estados Unidos, Deus elegeu, não elegeu. Esse nacionalismo diabólico tem sido responsável pelas maiores tragédias da história da humanidade. O nazismo se pensava como nação eleita. Né? Nazismo significa nacionalismo. Então, chega disso. Né? Ser brasileiro tudo bem, amar nossa pátria, nosso povo e tal, mas peito e coração aberto para os povos. Né? Para os nossos povos originários, para os latino-americanos, para os paraguaios, argentinos, chilenos, salvadorenhos, guatemaltecos, para né? Os imigrantes que estão aqui. Os haitianos, os venezuelanos, né? Os sírios, entendeu? Um pouco mais de abertura, né? Porque esta praga nacionalista é diabólica.
Né? E nós somos cristãos, então sejamos também, tenhamos esse coração aberto para as gentes. Eu não sei por que a nossa Bíblia traduz gentes como gentil, né? Fica parecendo que gentil é uma sub-raça. Na verdade, Exato, a palavra sim. são as gentes, o povo. O povo. Por isso que eu falo que Jesus era do partido PP, partido do povo. É perigoso falar PP porque, né, já já existe essa porcaria por aí. Então, Verdade. tem que tomar cuidado. E só para resumir, para concluir Tá. esse assunto, uma coisa é soberania nacional, outra coisa é Sim, nacionalismo. sim, claro. E cooperação, né? Quando esse governo, por exemplo, não agride os povos aqui ao redor, né, os vira-latas brasileiros ficam chateados, né? Inclusive a mídia, né? Quando perdoa a dívida, por exemplo, quando faz acordo, quando faz empréstimos e tal, os vira-latas brasileiros ficam horrorizados. Eles querem Brasil em primeiro lugar, né? E que se dane os povos vizinhos. Bom, mas esse não é o nosso tema de hoje. Próxima parada. Próxima parada. Pregação? Vai. Próxima parada. Ministério e pregação. Viu, gente? Dá para contratar como locutora. Então, gente, Jesus vem do deserto e a sua pregação é resumida da seguinte forma. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Do versículo 1 ao 11, ou 12, não sei, ao 11. Do versículo 1 ao 11 é a tentação de Jesus. No versículo 17, o evangelista coloca uma síntese da pregação de Jesus. Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Exatamente a mesma pregação que eu já tinha falado na aula passada sobre João Batista. Arrependam-se, mudem a cabeça. A palavra arrepender-se é uma palavra infeliz, né? Ligada ao latim, ligada à penitência, que tem um amplo lastro na nossa catolicidade, mas a palavra grega significa mudem a mente, mudem os padrões mentais. E ele fala, porque está próximo o reino de Deus. Este próximo aqui precisa de um esclarecimento, porque pode ficar parecendo que está próximo no sentido de que ainda não chegou. O reino de Deus, aqui a palavra grega usada, significa algo assim, está à mão. E significa perto temporalmente e espacialmente. Significa chegou, chegou. Chegou perto e chegou perto no sentido de espaço, né? Aquilo que nós vínhamos aguardando, chegou. Está ao alcance agora, está aí. Então, é um perto espacial e um perto temporal. Portanto, a palavra grega aqui significa está à mão, como se qualquer pessoa agora pudesse tocar. Aqui, né? Está aqui e agora. Aqui e agora. Né? Então, acabou o tempo da espera e começa o tempo do reino de Deus. Significa dizer que séculos de esperança e de espera começam agora em João Batista, em Jesus Cristo, que João Batista anuncia e ao qual ele dá todo o palco, toda a cena. Começa agora o tempo da realização. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, também consta esse resumo. Significa que Mateus e Marcos deram grande importância a essa síntese da pregação de Jesus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando as boas novas. Na nossa Bíblia está escrito o Evangelho, mas a palavra original é boas novas, dizendo: o tempo está cumprido, o tempo acabou, o tempo está cumprido e o reino de Deus está
à mão. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, Marcos nos ajuda a ter mais certeza ainda. Quando ele fala o reino está próximo, pode nos dar uma ideia de que, gente, tá quase na hora, tá chegando, tá bom? Eu vim antes, né? Mas ainda, esperem aí que tá chegando. Como alguém que fala, olha, o metrô tá vindo, tá? Tá vindo. Ou o avião tá lá, tá manobrando no pátio. Aguardem, mas tá vindo. Tá perto o horário do embarque, mas ainda não chegou. Marcos nos ajuda a superar esta dúvida quando ele fala o tempo está cumprido. Ou seja, o tempo da espera acabou. Aquele tempo longínquo, secular, milenar da espera acabou. E aquilo que foi anunciado para o futuro, aquilo que foi anunciado para tempos magníficos, está agora à mão. Então, como é que eu faço para vê-lo? Como é que eu faço para entrar nele? Jesus está dizendo claramente, mudem aqui, porque o modo como vocês funcionam aqui dentro, o modo como vocês estruturam a sociedade está ideologicamente plantado aqui dentro. E vocês têm que mudar aqui dentro e crer e receber. Crer não significa apenas aqui, significa agir, aderir, acreditar no sentido ativo no Evangelho. Meus irmãos, a palavra Evangelho não é uma palavra que pertence à igreja. A palavra Evangelho é uma palavra que, antes de pertencer à igreja, pertence aos profetas. E quando os profetas disseram, bem-aventurados os pés daquele que anuncia boas novas, as boas novas eram, o reino de Deus chegou. Então, não confundam evangelho com outra coisa. Evangelho significa boas novas. Quais são as boas novas? O governo de Deus chegou. Sabe aquilo que vocês esperavam, que nossos pais esperavam, do que eles falaram e não viram? Sabe aquilo que os profetas profetizaram sem entender, sem ver? Bem-aventurados os olhos de vocês que veem, os ouvidos que ouvem, porque muitos antes de nós quiseram ver e ouvir estas coisas. Jesus falando para os discípulos a respeito do reino de Deus. Isso agora é dado a vocês. Então a pregação de Jesus tem esse sentido. O sentido de chamar o povo ao arrependimento, a uma mudança profunda para recepcionar aquilo que Deus está trazendo. Então, se João e os profetas profetizaram preparação para o que viria, Jesus é o que havia de vir. O Senhor é aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus fala, vão e anunciem para João Batista. Os coxos andam, os cegos vêm, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho, ou são anunciadas as boas novas. João Batista deve ter falado lá no cárcere, Senhor, agora despedes em paz o teu servo, porque eu tenho certeza que a salvação chegou. Só para completar isso, em Lucas 4, quando Jesus está percorrendo as regiões da Galileia, ele fala, e as pessoas falam, Senhor, a multidão quer mais, quer mais. E Jesus fala, é necessário que eu anuncie as boas novas do reino de Deus, também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado.
Então, resumo da pregação de Jesus: chegou o reino de Deus. É assim que Mateus, Marcos e Lucas resumem, sintetizam a pregação de Jesus. Tudo o mais que Jesus fez e falou são desdobramentos, evidências, sinais e cumprimento da sua missão. Para isso fui enviado, anunciar que o reino de Deus chegou, e esta é precisamente as boas novas, portanto, o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? A chegada do reino de Deus. Que maneira bonita que Jesus falou para João Batista, avisa, ele podia simplesmente ter dito assim, vai lá e fala que sou eu mesmo. Sim. Mas o que ele fez? De uma maneira muito inteligente, ele disse, vai lá e João diz assim, sacar. João vai sacar que as profecias estão sendo cumpridas, né? Porque os coxos andam, os cegos veem. Aliás, ele fez, né? Naquele mesmo momento curou várias pessoas e falou, vão e digam para João, né? o que vocês viram aqui. Tipo assim, ele que saque o lance, né? Exatamente. Que sou eu, porque ele vai analisar. Mas será que é? Será que não é? Então está cumprindo as profecias. E ali tem a transição entre João Batista e Jesus. Então vejam, essa transição, como eu falei na aula passada, ela é lenta, né? A gente tem a ideia de que João Batista batiza Jesus e some do mapa. Não. Ele permanece em ação. E ele autentica o ministério de Jesus. E Jesus autentica o ministério de João Batista. Portanto, Jesus vem na linha de João Batista, né? Na linha de João Batista. Uma outra pregação que eu queria destacar aqui é aquela de Lucas 4, versículo 18, que é o modo como Lucas anuncia o início do ministério de Jesus, chamado de sermão inaugural. Eu não gosto da palavra sermão, mas para não criar caso, né, vamos ao sermão inaugural, quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré e, como seu costume, vai, né, a congregar com seus irmãos e irmãs. E lá, então, o secretário, né, pede para ele ler. Ele pega o rolo do profeta Isaías e procura lá no capítulo 61. Claro que não tinha capítulo na época, mas ele era um bom judeu, né, e sabia achar o texto. E ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me coroou para evangelizar. Claro que na nossa Bíblia está escrito ungiu, mas ungiu é o verbo que forma o nome Machia e que forma o nome Cristo. Pelo que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, evangelizar os pobres. Este evangelizar os pobres significa anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Se você quiser pensar em libertação dos cativos do pecado, tudo bem. Mas não foi isso que Isaías falou. Libertar os cativos, restaurar da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor. Esse ano da graça do Senhor faz uma referência ao jubileu, e havia uma interpretação de que, quando o Cristo viesse, ele faria da vida um grande jubileu, que o povo viveria toda a sua vida na fartura e na bênção e na alegria, na libertação, no perdão das dívidas, na libertação dos escravos, como se fosse um grande ano aceitável, um jubileu permanente, como se fosse sempre domingo, né? Então Jesus está dizendo, a partir de agora todo dia é domingo, todo dia é sábado. Ele está dizendo agora apregoar o ano aceitável do Senhor. Todas as dívidas serão perdoadas, todas as propriedades serão devolvidas, todos os escravos serão libertados e toda a libertação chegou. E isso causa um grande reboliço no povo judeu, porque eles entendem as implicações disso. Por que é que as pessoas pegam Jesus e querem matá-lo? Claro, quem é credor de dívidas não quer que seja perdoado.
Quem é dono de escravo não quer que o cara seja liberto. Quem possui o campo do seu vizinho, porque ele está endividado, não quer que o ano aceitável seja anunciado. Então pensa, não, cara, você não. Você, nós sabemos de quem você é daqui. Então não vem com esse papo de dizer que você é um ungido, não. Quando vier o ungido, nós saberemos quem é e não é você. Então, Jesus aqui tem que escapar correndo da sua própria cidade, porque as pessoas querem matá-lo. O Sermão do Monte, que eu também não gosto de chamar sermão, mas vou usar essa palavra para não criar encrenca, mas o chamado Sermão do Monte em Mateus 5, 6 e 7 é como se fosse o estatuto do reino de Deus. Eu quero destacar aqui apenas 2 versículos. Aquele que é pouco conhecido, né? Pouco conhecido, aquele que fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Este ensino de Jesus tem 2 lições aqui para a gente. Primeiro, o reino de Deus deve ser desejado por nós, deve ser buscado por nós. E nós devemos buscar a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é uma definição do reino de Deus. O problema é que nós dizemos para Deus o que ele tem que querer. E depois dizemos que estamos cumprindo a vontade de Deus. É uma maneira de dar um certo golpe de Estado em Deus, né? A gente amordaça Deus, diz, fica bem quietinho aí e fale o que eu quero que o senhor diga, né? Como um certo procurador da Lava Jato que recentemente falou, eu imaginei Deus dizendo para mim. É isso mesmo, a gente imagina. A gente põe na boca de Deus e fala, ó, shut up. Bico calado, você vai falar o que eu tenho que falar. E depois dizemos que nós estamos... e depois dizemos que nós estamos cumprindo a vontade de Deus. É fácil, né? Deus está amordaçado, preso, e a gente obriga ele a querer o que nós queremos, depois dizemos que estamos cumprindo a vontade de Deus. E oramos assim contra nós mesmos. Mas esta oração está dizendo, Senhor, Tu és o único a quem nós santificamos o nome. É o Teu reino que nós desejamos. Desejamos que a Tua vontade seja executada e obedecida e acatada aqui na terra como no céu. O titular desse reino é um pai. A gente poderia ter dito, ó, vossa excelsa majestade magnífica do reino dos céus. E ele fala, Pai nosso. Colocou apenas um acima e todos nós estamos no nosso. Esta simples proclamação anuncia a natureza do reino de Deus, contesta os falsos deuses e falsos déspotas e coloca Deus como sendo aquele a quem queremos servir. Deus é o provedor de todas as necessidades, dá-nos o nosso pão de cada dia, é de ti que esperamos, perdoa as nossas dívidas, eu sei que vocês entendem dívidas como pecado, mas aí é por sua conta e risco. A oração de Jesus não fala perdoa os nossos pecados, fala perdoa as nossas dívidas. Né? E depois, lá no capítulo 6, vai dizer assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E aqui eu tenho certeza que todo mundo pensa que é para buscar a igreja. E aí cumpre-se aquilo que eu estou falando. Como nós não sabemos o que é o reino de Deus, nós entendemos que reino de Deus é a igreja. Então tem muita gente que acha que se ele for na igreja, ele está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Mas quando Jesus falou sobre reino de Deus, ele não disse nada que eu e você entendemos. Ele só pode ter falado em relação àquilo que foi prometido e que as pessoas esperavam
e que foi anunciado e que ele veio cumprir. Lembra que eu falei na primeira consideração que se Jesus não explica o que é o reino de Deus, é porque as pessoas sabem. E quando ele fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, ele está chamando, convocando, olha aí a eclésia, ele está convocando as pessoas para aderirem, para entrarem num novo modo de ser, existir e se organizar, que produz justiça. E então as demais coisas estarão supridas no reino de Deus e na prática da justiça. Mas os lobos e déspotas e falsos pastores e mestres dizem que você deve buscar a igreja e Deus vai encher a sua conta bancária como se Deus fosse sócio da besta. Então é por isso que nós temos que estudar o reino de Deus. Porque Jesus está dizendo, não andem ansiosos, não acumulem comida, não acumulem roupa, não fiquem preocupados. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar relações justas. Busquem em primeiro lugar a paz, a igualdade, a dignidade e a justiça do reino. Olha, meus irmãos, eu sou filho de crente. E eu ainda não entendo essa expressão. Eu conheço ela de cor e salteado desde a caixinha de promessa, que a gente passava em casa toda noite. E conheço esse versículo de cor e salteado, da frente para trás e de trás para frente. E ainda acho que não entendo o que esse texto significa, a que Jesus está me convocando aqui. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. No reino de Deus e na prática da justiça, as necessidades serão supridas. Querem saber como a igreja entendeu isso? Atos 2. Atos 2, 42. Que os lobos de hoje dizem que foi um erro da igreja primitiva. Um erro da igreja primitiva. Vender os seus bens e repartir e viver em comum. E ali o povo viu o reino de Deus e aderiu a ele em massa. Até os falsos queriam participar dessa nova sociedade, né? Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resultado é, todas as coisas serão acrescentadas. Nós não temos falta de nada. O que nos falta é o reino de Deus. O nosso pecado é adorar Satã e venerar o sistema de Satã, que é a morte, que não é o que comunismo. Causa a morte dos inocentes. Ou falta comida no mundo, ou falta lugar no mundo. Não, não falta. Falta a busca do reino de Deus. Mas como a Irene falou em comunismo, né, o diabo foi muito esperto. Né? É. Porque ele exaltou o capitalismo como sendo o sistema de Deus e colocou a prática do bem, da justiça social como comunista. Exato. Então ele garante que os crentes adorem Satã por meio do capital, né, o outro senhor, o senhor rival de Deus, e odeiem a prática da justiça e com isso esperam estar servindo o reino de Deus. Sim. Só uns comentários aqui para não passar. O pessoal está glorificando a Deus aqui. O Falcão disse: Amém, Jesus é rei, viva Amém. Jesus é rei. Amém. Ele lembrou também relacionou com Romanos 1 e 2, renovação da nossa mente, quando você falou, mudem a mente de vocês. Exatamente. E a Simone diz assim: penso como as pessoas têm se distanciado daquilo que Jesus nos trouxe ao vivo. É verdade. São os abismos, né, que nos separam da revelação. Né? E a Ione disse, Jesus é maravilhoso, glorificado seja seu nome. Amém. O anúncio das boas novas, as boas novas de Jesus Cristo, continuam aquecendo nossos corações. Continuam fazendo com que a gente viva como quem sonha. Essa é a realidade. Então nós temos que perguntar em que sentido
Nós hoje, cristãos, anunciamos boas novas. Boas novas, né? Ou se nós transformamos as boas novas de Jesus em más novas, né? Sim. Eu quero fazer um comentário também, que as pessoas dizem assim, as pessoas dizem assim, eu não digo mais que eu sou evangélica. Depois desse fenômeno aí político, né, onde criou uma vergonha eterna, né, nos cristãos, o testemunho dos cristãos ficou realmente muito comprometido. E aí as pessoas se negam por isso, para não ser confundido com esses cristãos que se perverteram, eles dizem assim, eu não digo que eu sou evangélico, para me discernir, para me separar desse... E aí eu digo assim, não, eu faço questão de dizer que eu sou evangélica por causa do sentido dessa palavra. Né? De boas novas, entende? Você também diz isso, né? É uma resistência. Então assim, não, eu não sou evangélico, eu sou cristão. Gente, essa terminologia não ajuda muito. É uma abordagem superficial do problema, né? Eu talvez uma aula e um curso como esse seja um pouco cansativo, mas é porque não dá para enfrentar um problema grave, né? Com abordagens simplistas superficiais. Então, mudar o rótulo. Dizer, eu sou isso, sou aquilo, eu sou discípulo, eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, as palavras gastam, entende? É por isso que nós temos que dar conteúdo às palavras. Né? E o que eu estou fazendo aqui não é apenas um exercício para recuperar palavras, né? Recuperar sentido. Né? Nós podemos trocar, por exemplo, a palavra reino, para minha própria compreensão, eu troco tranquilamente a palavra reino por uma palavra como sociedade, por exemplo. Né? Porque a palavra reino, para mim, cidadão do século XXI, brasileiro, latino-americano, moderno, a palavra reino não tem sentido. Então, eu posso trocar para meu exercício intelectual por sociedade de Deus. Sociedade eu entendo, reino eu não entendo. Certo. Mas sociedade, uma organização, um conjunto de pessoas que se relacionam no modo como vivem, produzem, consomem, tratam, se ajuntam, se afastam, se comprometem e tal. Isto é uma sociedade. Neste conjunto da sociedade, a vontade de Deus, a justiça de Deus é praticada, aí está o reino de Deus. De repente a gente deveria usar esse termo para atualizar, né? Sim, de repente esse termo, porque as palavras ficam batidas as palavras se gastam. E descontextualizam. Isso. Né? Por isso que eu falei no início da aula sobre equivalência dinâmica. Né? Por exemplo, a palavra Cristo é uma palavra que não tem sentido nem no Novo Testamento, ela só tem sentido em hebraico. A palavra Cristo, os gregos não ungiam. Então, chamar Jesus o untado. Imagina Pedro, Paulo, qualquer cristão chegando na Turquia de fala grega e falando, eu vos anuncio Jesus o untado, o besuntado. O besuntado. Eles pensam, bom, sei lá, gosto é gosto, né? Cada um, né? Não tinha sentido nenhum, né? Então, os evangélicos e os cristãos e qualquer pessoa sempre vai ter que lutar para atualizar os termos, né? Bom, um resumo sobre o ministério de Jesus, né? Eu falei sobre as palavras de Jesus, parei no Sermão do Monte, então agora meu tempo já esgotou. Apenas alguns resuminhos, né? Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Em Mateus 12, Jesus expulsa demônios e as pessoas pensam, esse cara aí expulsa demônio porque ele tem parte com o demônio. Jesus fala, se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o reino dele? Percebam que é um embate entre reinos, entre modos de se organizar. Significa dizer que há um reino em vigência. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado
o reino dos céus sobre vós. É claro que Jesus não está falando de espetáculos de exorcismo, mas Jesus está falando sobre libertação integral do ser humano como marca e sinal do reino de Deus. Depois ele manda uma última abordagem, ele manda os discípulos em missão. Então tem a missão dos 12, tem a missão dos 70, e depois tem a missão da igreja toda. E ele fala assim em Mateus 10, missão dos discípulos, em Mateus 10, ele fala, vão e procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelha perdida significa dizer o rei delas fracassou. E à medida que vocês seguirem, preguem que está próximo o reino de Deus, que o reino de Deus está à mão. Jesus está mandando anunciar a chegada do reino de Deus a quem espera o reino de Deus. Quando ele manda os 70, em Lucas 10, ele fala, a vós outros está próximo o reino de Deus. Ele fala, vão e preguem, o reino de Deus está próximo. Quando, porém, vocês entrarem numa cidade e não receberem vocês, saiam pelas ruas e clamem. Até o pó dessa cidade que se nos pegou aos pés, nós sacudimos contra vocês. No entanto, fiquem sabendo que o reino de Deus está próximo. Então, a missão dos 12, a missão dos 70, era o anúncio do reino de Deus. E no final do livro de Lucas, quando Jesus está para subir aos céus, ou aliás, antes ainda da sua morte, né, na ceia, ele fala assim, assim como o Pai me confiou um reino, eu o confio a vocês. Assim como o Pai me confiou um reino, assim eu o confio a vocês. Com isso, meus irmãos, o que eu fiz na aula de hoje? Eu quis situar Jesus no contexto e na expectativa da chegada do reino de Deus. Com esse contexto das profecias, da esperança do povo, do ministério de João Batista, agora faz sentido, agora o ministério de Jesus encaixa no Evangelho. Porque o seu nascimento é o nascimento de um homem da casa de Davi. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e o seu reino, o seu trono durará para sempre. Quando ele é batizado, ele é anunciado como o ungido. Cumpriu-se a profecia. Este é o meu filho, este é o filho divino, o filho de Deus. César não é filho de Deus. Filho de Deus é esse homem aqui, na fila dos pecadores. Quando Jesus vai para o deserto, o contexto é o reino de Deus. Porque Satanás ofereceria a Jesus todos os reinos do mundo se o reino não estivesse em questão? Então, a tentação de Jesus só faz sentido em face do tema do reino de Deus. E quando Jesus resiste a Satanás, ele está resistindo aos projetos políticos em voga nos seus dias e anunciando um outro projeto, o projeto do Deuteronômio, o projeto da nova aliança. Somente ao Senhor teu Deus prestarás culto, não prestarei cultos a nenhum sistema, não juro fidelidade a nenhum sistema, nem a César, nem a Herodes, nem ao templo, porque estes ajoelharam-se diante de Satã, fazem parte do sistema, se tornaram cúmplices dos que matam e extinguem a vida humana. E Jesus então faz outra opção. E por isto, o tema que percorre o Evangelho, desde a sua primeira pregação até o final do Evangelho, é o tema do reino de Deus. Não é o tema da igreja.
é o tema do reino de Deus. Arrependam-se, mudem a cabeça, para que vocês vejam o reino de Deus. O reino de Deus está aí, mas se vocês não mudarem a cabeça, não entram nele. Onde está o reino de Deus? Perguntaram para Jesus. E Jesus fala, não vem com visível aparência. Não é algo que vocês possam dizer está ali ou aqui. O reino de Deus já está entre vocês. Já chegou. Vocês não viram? Mudem a cabeça. Podemos dizer a mesma coisa hoje. Podemos dizer a mesma coisa hoje. Onde está a igreja? Ah, eu sei. Tem uma aqui no meu bairro. Tem uma ali, tem uma aqui, tem uma acolá e tal. Onde está o reino de Deus? Os puros de olhos, os arrependidos, verão e entrarão nele. Aqueles Fora de ficam os não arrependidos. Aqueles que continuam prostrando-se diante de Satã. Esses não verão. Esses vão continuar perguntando, onde que está? Está nas nuvens? Está ali, está acolá? Está não sei aonde? Está aqui? Assim está errado? Assim está certo? Os arrependidos já estão nele. Os arrependidos são aqueles que não se julgam sãos e que precisam de médico, Exato. né? Mudaram de mente, né? Exatamente. Eu não estou são. Eu estou cego. Eu preciso de ver. Me ajuda. Últimos comentários que nós temos. Esgotou. O Gilberto diz assim, aula excelente de contextualização histórica. Obrigado. Fico feliz que o objetivo seja alcançado e que vocês me deem esse feedback. Muito obrigado. A Edilamar diz assim, mas não podemos atualizar a linguagem da Bíblia, isso é pecado, irmão. E a Simone diz assim, eu estava ministrando aula para os adolescentes e alguns diziam que tinham vergonha de dizer eu sou evangélico. Claro. Então eu falei, se olharmos para como o evangelho vem sendo tratado hoje, eu também tenho. Então completei, mesmo que você não diga, se você é nascido de Deus, seu comportamento te denuncia. Isso. Aí um deles disse, ai que alívio. Exatamente. Isso. É bem isso. A questão não é rótulo, né? A questão é a prática do reino de Deus, né? E o Guilherme Falcão diz, obrigada, aula fantástica. Obrigado, aleluia. Meu querido irmão e pastor. E o José Carlos de Oliveira diz, que aula, canela de fogo. Canela fogo, ele falou. Bom, gente, na próxima aula, então, obrigado a todos vocês que estavam aí acompanhando. Na próxima aula eu quero começar a construir uma certa ponte entre igreja e reino. Uma tentativa preliminar, só para cumprir o prometido, que a gente iria tentar responder essa pergunta. Depois, a gente volta... Hoje foi só uma aula de apresentação de Jesus Cristo, né? 8 aulas para preparar a gente para entrar no material de Jesus Cristo. Nossa. Mas a gente vai ter que mergulhar fundo nisso, né? Para arrepender, né? Para renovar a mente, como o pastor Falcão falou, né? Para renovar a mente, né? Para desconstruir certas estruturas e para achar o caminho estreito, achar a porta estreita, né? E entrar nesse projeto de Deus que está entre nós, né? E que o Espírito Santo pode abrir nossos olhos para ver e participar e dar como causa de vida, como projeto de vida, o reino de Deus. Deus abençoe vocês, uma boa semana. Não teremos aulas na sexta-feira, só no próximo domingo. Tchau, gente. Tchau, pessoal do Bom YouTube. pra vocês. Tchau, Beijão. pessoal do Facebook. Tchau, pessoal do Spotify.